ali, pô, vamos trocar aqui um pouco, eu te dou um pouco da carne, você me dá um pouco da fruta. A economia começa através do escambo, né? Através das trocas dos excedentes. À medida em que a civilização vai se desenvolvendo, isso começa a se tornar inviável, né? Porque se eu estou criando gado e eu tenho uma vaca viva aqui, eu quero comprar meia dúzia de ovos, como é que eu vou fazer uma troca de uma vaca por meia dúzia de ovos, né? Vou ter que cortar uma pata, mas, pô, daí a vaca vai morrer. Então, bom, enfim. As pessoas, então, começam a buscar uma mercadoria de referência que sirva como intermediação dessas trocas. E é aí que nasce a moeda, né? Dependendo do lugar, essa moeda vai tomar diversas formas. Por exemplo, os astecas usavam semente de cacau, né, porque era pequena, fácil de trocar e era consumida, né, porque eles tomavam o que eles chamavam de água suja, que é o que deu origem ao nosso chocolate. Alguns povos na Polinésia iam usar conchas, porque era o material que tinha ali. E, enfim, cada grupo tribal acabou adotando uma mercadoria de referência que assumiu o papel da moeda. Então, o que acontecia? Eu queria comprar os ovos, eu vendia a minha vaca por, sei lá, 200 conchinhas. E comprava meia dúzia de ovos por 2 conchinhas. Pronto, estava resolvido o problema, né, da incomensurabilidade entre os bens. Com o tempo, a moeda em si foi se desenvolvendo e acabou sendo adotados os metais preciosos, né, quase no mundo inteiro, para fazer o papel de moeda. Porque eles tinham, eles eram maleáveis, eram fácil de você dividi-los, né? Eles tinham uma beleza natural, tinham uma utilidade também, né? Moeda é algo que sempre tem que ter utilidade. Então, todos os povos foram adotando metais preciosos como moeda. E, de novo, num desenvolvimento posterior, como era muito difícil você ficar fracionando ou pesando metal toda hora para fazer as trocas, chegou-se a moeda cunhada, né? Definiu-se um tamanho padrão, um peso padrão, podia ser de ouro, podia ser de prata, né? Dependendo do que havia de mais abundância com cada povo, e aí nasceu a moeda cunhada em metais preciosos com valor de face, ou seja, ela já estava ali estampado qual era o peso dela, qual era o valor dela. A moeda foi uma das principais tecnologias que ajudou a desenvolver, né, a sociedade, porque ela realmente se tornou a mercadoria de facilitar todas as outras trocas, né? Bom, aí chega um determinado momento onde as pessoas também começaram a perceber que ficar carregando muita moeda, muito metal, era perigoso. O pessoal queria ir lá para as cruzadas, né? O príncipe lá, um senhor feudal, pô, tinha 20 quilos de ouro, não ia carregar no cavalo dele 20 quilos de ouro, até porque o caminho até Jerusalém era cheio de perigos, né? Então, os templários surgem com aquela ideia das letras de câmbio, né? Criam fortes em vários lugares, onde o ouro é depositado, você recebe um papel, que é um certificado de que você possui aquele ouro, está custodiado pelos templários, e ao longo do caminho você pode parar em qualquer um dos postos, né, controlados pelos templários e sacar parte daquilo que você depositou lá no outro castelo. Ou seja, eles praticamente criam um sistema bancário, né? E isso facilitou mais ainda, né, a vida das pessoas. Não precisavam mais estar carregando os metais, podiam carregar só o papel era mais fácil de esconder e tal. Bom, mas aí aparece, né, o inimigo, o cidadão lá de baixo, e fala: opa, agora tem uma grande tentação aqui para eu colocar na cabeça dessas pessoas. Porque pensa bem, você é o templário, você está com toneladas de ouro estocado no seu castelo, e você emitiu papelzinho para o pessoal usar. Se todo mundo que você emitiu o papelzinho vier sacar o ouro, você tem que entregar todo o ouro e acabou, você não tem mais nada. Porém, isso não acontece em nenhum momento. Porque as pessoas acham tão confortável manter o ouro seguro na mão de terceiros e usar o papelzinho, que o risco de que haja uma corrida ao ouro, né, ele praticamente desaparece. E aí
os donos lá do ouro, e aí eu não vou dizer que foram só os templários que fizeram isso, porque outras pessoas começaram a fazer isso também, né, os chamados goldsmiths e tal. Eles pensaram assim, pô, nós estamos com esse ouro todo aqui, ninguém vai vir sacar esse ouro todo, a gente pode emitir os papelzinhos. O que impede a gente de emitir o dobro de papel do que a gente tem de ouro guardado aqui? Certo? Não vai vir todo mundo sacar ao mesmo tempo. Então, a gente vai dobrar a riqueza, né, que a gente tem. Só que, quando a gente dobra essa riqueza, nós vamos emprestar isso aqui e cobrar juros sobre ela. Né? Então, alguém precisa de dinheiro para montar um exército? Ah, tá aqui, ó, a gente vai criar uns papelzinhos. Tem ouro aqui, viu, Lastriano? Tá aqui os papelzinhos para você pagar suas tropas. Você paga aí pra gente, né, sei lá, 6, 7% ao ano, tá? Em juros. Né? E isso vira o melhor negócio do mundo, cara. Ô, Jonas, o próprio Olavo, uma vez que ele falou assim, né, o banqueiro é o cara que descobriu que, assim, com $10 você pode emprestar 100 e ganhar 1.000, né? Exatamente. Porque o cara acaba de criar ali a tal da reserva fracionária, né? Ou seja, você emite mais quantidade de dinheiro do que existe de riqueza real, dando lastro a ela. E isso aí vai canalizando muita riqueza na mão dessas pessoas. E óbvio que à medida em que você acumula muita riqueza, você começa a acumular muito poder. Né? E logo os reis, né, os príncipes, começaram a ver que isso aí estava dando muito poder para essa turma. Então começaram a determinar que só o Estado teria o monopólio de emissão da moeda. A moeda não poderia ser mais emitida por qualquer um que estocasse o ouro. Né? E é aí, então, que surge o primeiro elemento aí na construção do globalismo ocidental, que é o senhor Meyer Amschel Busch, um judeu alemão de Frankfurt, que tinha uma loja de moedas, né? Negociava com moedas raras e tal, e consegue fazer uma amizade com um príncipe local, e ganha a confiança desse príncipe fazendo bons negócios com ele, e consegue que o príncipe coloque lá na porta da casa dele um sinal lá, dizendo que aquela casa tem a proteção e a bênção do príncipe, né? Ou seja, isso aí eleva o respeito que o Meyer já estava construindo ali. E num determinado momento, o Meyer descobre que eles podem contornar essa proibição, né, de emitir moeda, porque agora só o Estado pode, se ele, na verdade, emprestar para o Estado. Então ele começa a emprestar muito dinheiro para esse príncipe, deixar esse príncipe muito endividado com ele mesmo, e esse príncipe precisa estar pagando juros para ele o tempo todo, então ele vai enriquecendo muito, até que num determinado momento, ele junta tanto poder financeiro que ele manda os 5 filhos dele para 5 lugares diferentes na Europa e funda 5 bancos, todos os bancos da casa de Rothschild, e começam a emprestar dinheiro principalmente para os governantes. Não para o burguês que quer construir um negócio. Eles percebem que o grande negócio é você emprestar para o governante. Por quê? Porque o governante, quando fica endividado com você, ele tem de onde tirar recursos para pagar os juros, né? Onde é que ele vai tirar? Ele vai tirar do povo, ele vai aumentar os impostos, né? Ele tem o poder de transformar toda a população em financiadores desses juros, né? Porém, isso também tem um limite, né? E o limite é, o governante fica tão endividado que ele vai olhar para esse cara e falar assim, esse cara é um pilantra, esse cara me deu um golpe. Né? E como eu sou o governante, eu tenho a força militar do meu lado, eu vou lá, eu vou prender ele, eu vou matar ele e eu não devo mais nada para ele. Né? E aí, quando surge esse problema, então, é aí que o grupo, né, que até então é a família Rothschild, nesse momento eu acredito que já não é mais uma família, acredito que com a influência e o poder que eles tinham, eles já haviam formado um exército de pessoas atuando, né, a nível de inteligência, de um monte de coisa. Eles começam a fomentar
a queda das monarquias no mundo inteiro. Né? Por quê? O monarca é aquele que passa o poder para o seu herdeiro. Então, o herdeiro também vai herdar a dívida e também vai herdar essa possibilidade de se revoltar contra esse emprestador num determinado momento. Então, eles percebem que eles precisam acabar com a monarquia e instituir um novo tipo de governo. Um governo que livre eles desse risco. E é aí que começa a Revolução Francesa, né? Começa toda essa... Vejam como já não é mais uma família agindo aí, né? Eles já tinham um exército de pensadores, de intelectuais que eles bancavam, né? E que vão disseminando as ideias revolucionárias. Vejam aí o nascimento da mentalidade revolucionária que o professor tanto fala. E, aos poucos, eles vão derrubando as monarquias e instituindo repúblicas, né? Por que a república é muito mais útil para eles? Bom, porque o governante não é hereditário, né? Não é perene, não é hereditário. A cada 4 ou 8 anos ele vai ser trocado, né? O povo vai ficar satisfeito porque, olha, não somos mais oprimidos por um monarca absolutista, nós escolhemos nossos líderes, né? Então nasce a ideia da democracia participativa e tal. O povo todo fica amansado, né? Mas, na verdade, aquele governante que só vai ficar ali 4 ou 8 anos, qual é o compromisso que ele tem com o seu país, com a sua população, frente à tentação, né, de deixar um legado histórico? Porque, vejam só, eu construí essas obras maravilhosas aqui que eu endividei o país para construir, mas todas vão levar meu nome para a posteridade, e eu ainda levei 20% para minha família nisso. E fui embora, cobrem do próximo presidente aí, né? A solução do problema. Então, essa galera, esse pessoal, eles estão intimamente ligados com essa mudança brutal geopolítica que derrubou todas as monarquias, né? Quase todas. Tem umas que ainda estão aí, né? E foi substituindo por essa ideia do governo moderno, onde nós aqui somos o grande poder, né? Do poder do voto e tal. Quer dizer, balela, uma grande ilusão de que a gente hoje manda na coisa, quando na verdade eles só criaram um sistema onde eles podem manipular as coisas muito mais facilmente. Que governo do mundo hoje não possui um déficit impagável, né? Todos os países do mundo devem 100% do PIB ou mais. E como é que isso é pago? Ou seja, a maior parte do serviço dessa dívida, dos juros, é pago com uma parte do dinheiro que é recolhido em impostos. Então, esses banqueiros, esses grandes banqueiros, conseguiram criar um modelo que tornou toda a população mundial escrava deles indiretamente. Ou seja, cada gota de suor que cada um de nós derrama na luta diária pela sobrevivência, uma parte desse suor é tomado de nós pelos impostos, e aí eu concordo com os meus amigos libertários, imposto é roubo, sim, é tomado, vai para o caixa do Estado, e o Estado pega uma grande parte desse dinheiro para servir aos juros da dívida que o país contraiu. Não é para amortizar, não é para pagar a dívida. É para pagar o serviço da dívida, os juros. Então, esses caras criaram um modelo onde eles ficam ali e todos nós estamos trabalhando para ficar mandando dinheiro constantemente para eles. Tá? Vocês conseguem imaginar o grau de poder que esse esquema colocou na mão dessas pessoas? Jonas, eu queria fazer uma pergunta, um pequeno comentário talvez, e uma pergunta. Nesse caminho que você estava falando, né? Quando a mentalidade revolucionária traz o feminismo, você acredita que a ideia de, então, a mulher ir para o mercado de trabalho é para duplicar essa cota que daí o Banco Mundial vai reter, e sim, então, a coisa toda é basicamente financeira, e a ideologia veio para implantar
esse upgrade? Ótima pergunta. Você vê, a coisa toda é um mix, né? Há uma inteligência muito grande desses caras em utilizar pautas que são muito justas, né? Pautas contra as quais poucas pessoas vão se levantar, como, por exemplo, a igualdade, né? As mulheres, contra a opressão das mulheres, né? Dar direito de voto à mulher, dar direito da mulher fazer coisas que ela não podia antes. Qualquer pessoa minimamente inteligente vai apoiar uma pauta dessas. Então, é muito inteligente, porque eles utilizam uma pauta que é justa para atingir um objetivo totalmente injusto. Né? Assim como nós estamos vendo hoje. Contra o racismo, vamos derrubar as estátuas do Cristóvão Colombo. Né? Contra a opressão dos proletariados, vamos derrubar o capitalismo. Ou seja, eles têm uma habilidade muito grande de mascarar os verdadeiros objetivos em causas bonitinhas. E é assim que todos nós somos enganados constantemente ao longo dos últimos 300 anos. Né? Quem é que é contra lutar? Né? Quem é que vai falar, não, eu sou contra a luta contra o racismo? Não, todo mundo é contra o racismo, todo mundo é contra a opressão das mulheres, a opressão dos trabalhadores, né? Mas é isso, o feminismo atinge diversos objetivos. Primeiro, dobrar a mão de obra, que vai trabalhar e suar para pagar impostos, né? E, de quebra, ajudar a destruir a família. Ajudar a destruir a família, porque quando você tira a mulher da posição de rainha do lar e coloca ela como uma igual ao homem, que também tem que ir lá fora lutar e trazer o dinheiro, e, além disso, ainda tem que cuidar da família, dos filhos, fazer a comida, limpar a casa, você não libertou ela de nada, você escravizou ela em dobro, né? E você aumentou a quantidade de pagadores de impostos, né? De gente que está ali trabalhando e produzindo riqueza para pagar aquele quinhãozinho que vai alimentar o esquema deles, né? E, assim, o pessoal de uma inteligência realmente diabólica, né? Pois sabem aproveitar todas essas pautas positivas para empurrar a sua agenda, né? O grande golpe mais recente dessa turma é dado quando eles tomam o sistema financeiro completamente de assalto, criando o que a gente conhece hoje como Banco Central. Como os bancos emitiam mais papel do que tinha de lastro, o que acontecia? Num determinado momento, se havia uma determinada pressão sobre um banco, alguns boatos, que o banco não estava bem, tal, todo mundo corria e sacava as coisas, o que aconteceu? O banco quebrava. O banco quebrava porque não havia ouro nos seus cofres para honrar todos os papeizinhos que foram emitidos. E isso deixava muita gente com o mico na mão. E aí as pessoas começaram a falar, meu Deus, alguém tem que fazer alguma coisa, alguém tem que, né, policiar esses caras aí. Opa, calma, a gente mesmo vai se policiar. Os banqueiros mesmos falaram, vamos criar o Banco Central, que é o quê? Vai ser uma instituição acima de todos os outros bancos e que vai ter o poder, que vai cobrar, né, aqui um pedágio de cada banco para entrar no sistema, vai manter um caixa centralizado e vai socorrer algum banco quando este estiver passando por um momento de estresse financeiro. Mas para que esse Banco Central exista, ele precisa deter um monopólio de emissão da moeda. Ou seja, acaba a moeda privada, né? Acaba tudo isso. Vem a moeda de curso forçado, a única moeda que um país pode emitir. E os Rothschild, isso é bem conhecido historicamente, eles estabeleceram o primeiro banco desse esquema em Londres, no Banco Central da Inglaterra, tá? Que foi a primeira vez em que essa força privada, né, se apossou de uma instituição que parece ser governamental, mas não é, na verdade. O Banco Central é uma instituição privada, né? Mas para os peões parece que é uma instituição do governo, porque não, eles estão lá para emitir a moeda e proteger a gente da quebra do sistema bancário. Só que daí eles começam a fazer a mesma coisa que eles estavam fazendo no nível dos bancos, eles começam a fazer no nível de Banco Central. Ou seja, eles têm o monopólio da criação da moeda, só eles podem criar.
Então, eles podem aumentar a oferta de papelzinho quanto eles quiserem, gerando ciclos de boom econômico, né, que é o que hoje a gente chama de bolhas, porque quanto mais dinheiro você joga no mercado, mais as pessoas vão investir, abrir empresas, comprar coisas, e a economia passa por aquela fase de boom, de crescimento, e num determinado momento eles mesmos recolhem essa liquidez, né, eles começam a retirar o dinheiro do mercado, e aí isso provoca o colapso, o crash, né, o colapso econômico, porque começa a faltar dinheiro, aqueles investimentos todos que tinham sido feitos, construídos em cima de uma coisa irreal, perdem seus clientes, perdem seu modo de se financiar, e a gente começa a ver as falências em cascata, né, as crises. Foi isso que aconteceu em 2008, e é isso que está acontecendo de novo agora com o Covid, né, no primeiro semestre. O poder de inflar e de retrair o ciclo econômico que esses caras adquirem quando criam os bancos centrais é total, porque eles contam com uma outra ferramenta que é a tal da reserva fracionária. Né? A reserva fracionária, assim, para ser bem rápido, ela diz o seguinte, que se o Banco Central emprestar $1 milhão para um banco, esse banco só precisa reter $100 mil de reserva. Estou usando números fictícios aqui, tá? Essas porcentagens variam de acordo com o momento. Mas, basicamente, o banco só precisa reter uma pequena porcentagem em reservas e pode emprestar todo o resto. Então, o meu banco pega 1 milhão com o Banco Central, eu guardo 100 mil na reserva e empresto 900 mil. A juros, né? É daí que o meu banco vai ganhar dinheiro. Só que quando cada um de vocês pegou 100 mil desses 900, vocês depositaram isso em outros bancos. E, imediatamente, esses outros bancos, por terem agora cada um deles 100 mil depositados, podem segurar só 10 mil deles na reserva e emprestar mais 90. E esses outros 90 que são emprestados vão virar depósitos em outros bancos e assim sucessivamente. Então, não sei se vocês perceberam, mas cria-se uma estrutura de pirâmide, né? Para cada 1 milhão que é criado pelo Banco Central, na ponta final vai ser criado 1 bilhão. Então, assim, os caras têm um poder de criar um ciclo econômico muito rápido e, ao mesmo tempo, eles podem esvaziar. Porque, à medida em que eles cobram o primeiro empréstimo do primeiro banco, esse banco tem que cobrar do outro, que tem que cobrar do outro, que tem que cobrar do outro, e o castelo inteiro de cartas desmorona, provocando essas crises que a gente vê. Né, falências de grandes bancos, Lehman Brothers, vocês viram isso em 2008, né? E que são crises que são atribuídas ao liberalismo econômico, onde, na realidade, é o fruto de um monopólio, né? Monopólio da criação dos ricos. Perfeito. E olha que louco, Eric, o ponto que você tocou é que, para os globalistas, esse discurso de que é o liberalismo que provoca isso é sensacional. É mais uma ferramenta para eles, né? Porque com isso eles conseguem alimentar a narrativa da esquerda, de que precisa haver mais controle estatal, porque os liberais só querem saber de dinheiro e blá, 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 blá. Mas não é o liberalismo que causa isso. É justamente o corporativismo, né? É o corporativismo dos grandes bancos. Brilhante observação, Eric. E tem outro aspecto, Jonas, que eu observo nesse mecanismo de criação de riquezas, né? Não de riquezas, de moeda, para esses bancos, é que, assim, por exemplo, eu ouço muitas pessoas falando assim, mas tudo bem, quando os bancos centrais eles injetam moeda no mercado, automaticamente, né? Mas não é tão assim automático, né, a coisa não ocorre de maneira tão automática, mas existe o fenômeno da inflação, que faz com que essa moeda ela perca um pouco do seu valor. Só que é o seguinte, por exemplo, no momento, né, no instante T, no qual o banco ele faz esse empréstimo, ele cria essa moeda, a pessoa que vai utilizar esse dinheiro, ela vai fazê-lo em um momento em que a moeda ainda não está inflacionada. Perfeito. Então, ele vai usar a moeda com o valor com o valor que é dado pelas condições atuais do mercado. E assim, quando as pessoas vão perceber que esse dinheiro foi utilizado, aí sim que o fenômeno da inflação começa a aparecer, né? Exato. Então você vê que assim, são criadores de redes, e tudo baseado no espólio, né, de toda a sociedade, cara.
É um esquema de pirâmide, literalmente, e que beneficia sempre o topo, né? Os primeiros a receber o dinheiro, esse dinheiro ainda tem muito mais poder de compra do que quando ele chega lá na base da pirâmide. Então, por que isso provoca o ciclo econômico? Porque como esses caras sabem que o excesso de dinheiro vai fazer o dinheiro perder valor, eles pegam esse dinheiro e investem, né? Eles vão comprar ações, eles vão abrir negócio, eles vão emprestar esse dinheiro a juros, né? Ainda quando o dinheiro vale muito. Depois que o ciclo econômico está maduro, as ações subiram para caramba, as bolsas subiram, os negócios cresceram, e todo mundo está consumindo para caramba, é nessa hora que eles vão sair. Eles vão sair na melhor hora possível, vender todos os ativos no topo, e o último cara que comprou as ações ou que abriu a sua empresa, que é o peão lá, que somos nós vamos estar exatamente no contrapé. Nós vamos estar fazendo o pior negócio do mundo. A gente vai estar trocando o dinheiro por um ativo que está sobrevalorizado por causa da inflação, né? A inflação do preço. E nós vamos comprar ele no topo, a crise vai vir, né? A crise virá, e nós vamos acabar tendo que vender esses ativos no momento em que ele está com preço extremamente depreciado, porque nós vamos pagar pela nossa comida. Gente, vocês já conseguiram ver como é que isso tudo está ligado ao mercado financeiro e por que eu acabei tendo que chegar a essa conclusão para conseguir operar bem no mercado? Porque o que acontece no mercado financeiro é assim, as pessoas entram e todo mundo fala, não, põe aqui que está subindo, não vai parar de subir, vai subir para sempre, né? É o jogo do maior trouxa. Você sempre vai conseguir vender para um cara mais trouxa que você. Até que chega uma hora que o ciclo acaba, né? Eles mesmos brecam o ciclo. E nessa hora, é a hora em que as pessoas que têm menos conhecimento do assunto estão 100% compradas em mercados de risco. E é nessa hora que essas pessoas todas quebram. Então, gente, além do mecanismo de transformar todos nós em escravos via pagamento de impostos para quitar os juros das dívidas, eles ainda usam esse mecanismo ainda para tomar mais ainda do suor das pessoas. E isso é uma coisa que eu procuro ensinar o pessoal lá no Trinos, tal, porque não adianta, se você chegar no mercado com essa filosofia de achar que você vai jogar esse jogo melhor do que esses caras jogam, é uma prepotência tremenda. Esses caras estão há 400 anos criando esse sistema, né? Eles controlam esse sistema. Você só vai sobreviver ali se você souber como eles jogam e aprender a identificar, né? Quais são os momentos de início de ciclo, de fim de ciclo, etc. Eu vou dar um break para alguém falar alguma coisa, para eu tomar uma água. Sim, uma coisa assim que, de fato, o que aparece assim dessa apresentação é que a gente está lidando com pessoas que possuem um poder que é imenso, né? Assim, é muito difícil de se dar conta do poder real que essas pessoas têm. E, por exemplo, eu converso com alguns amigos que se interessam, né, por essa coisa de bolsa, mas, por exemplo, eles se interessam mais pelo aspecto, por exemplo, estatístico, né, do problema. Então, eles me falam assim, eu vou investir na bolsa e, assim, eu vou fazer aqui um programa, né, que vai investir um pouquinho em cada tipo de ação, e aí eu faço uma média aritmética, sei lá, no final das contas, se eu perder um pouquinho ali, eu vou ganhar um pouquinho aqui, e, assim, no final das contas, eu vou sair ganhando, né? E o cara, ele faz isso como se ele tivesse, assim, né? Como se ele tivesse uma vista superior sobre o sistema, como se ele tivesse transcendido o sistema, né? Mas eles nunca falam, né? Essas pessoas, eles nunca falam sobre o valor real das coisas, porque, apesar de tudo, as coisas ainda continuam a ter valor, né? A maior parte das pessoas que estão no mercado não olham para isso, elas estão prestando atenção em notícias, estão prestando atenção em estatística, em indicadores, né? Mas nunca sobre a coisa a qual todas essas notícias e indicadores fazem referência, né? E o quão difícil, né, você manter essa consciência do valor real das coisas num mundo que é tão inflacionado, não só de dinheiro, mas também de informação e de... Exato. Você tocou num ponto muito bacana, que é o seguinte: preço e valor são duas coisas muito diferentes. As pessoas perderam essa relação, né? Preço é o que você paga numa coisa, ou o que você cobra por algo que você está vendendo. Valor é algo completamente diferente, né? O valor, por exemplo, qual é o valor do copo d'água, de uma garrafinha de água que eu estou vendendo,
ao lado de uma fonte pública que tem água ali. Qual é o valor dessa garrafa para você que está com sede? Né? Nenhum, Sim. você pode beber água de graça ali agora. Se eu te encontro no meio do deserto do Saara, morrendo de sede, e eu tenho uma garrafinha de água gelada, quantos $1.000 você vai me pagar por essa garrafa? Porque ali pode estar a sua sobrevivência, né? Então, isso é o valor. O valor é uma coisa que é percebido por cada indivíduo dentro de cada situação que o indivíduo está no momento. Ele pode ser diferente para dois indivíduos que estão em situações diferentes. Já o preço, não. O preço é aquilo que é praticado no mercado. Então, a gente fica tão preso na visão de preço, né? E com o ciclo econômico e a inflação, os preços mudam tanto que a gente perde a referência do valor real. Né? Sim. Jonas, desculpa, Eduardo, vai lá. É um pouco fora do assunto, mas talvez seja adiantando o assunto, né? A gente sabe, conforme você falou também, dos Rothschild e banqueiros tentando derrubar monarquias, incentivar repúblicas, tá? E, por exemplo, eu acho que foi o Woodrow Wilson, quando desvinculou o valor do dólar ao euro, ao ouro. Não, na verdade, o Nixon, mas o Woodrow Wilson tem um papel importante aí também. Ok. Esses dois aí, você acha que foram ferramentas, fantoches de banqueiros, globalistas? Essa é a minha pergunta. Ótima pergunta, porque ela vai completar o que o Eric falou sobre o tamanho do poder desse pessoal. Tem muita gente ainda que acha que o interesse desse pessoal é dinheiro. Vocês estão me ouvindo? O som parou aqui? Sim. Tá. Sim, estou ouvindo. Tem muita gente que acha que o interesse desse pessoal é dinheiro. Eles fazem isso para ter mais dinheiro. Mas, gente, se os caras já controlam o Banco Central, que é o emissor da moeda, e eles podem emitir quanta moeda eles quiserem, vocês acham que dinheiro é a preocupação dessas pessoas? Não é mais. Né? A partir do momento em que eles conseguem derrubar as monarquias, instaurar as repúblicas democráticas, e podem imprimir quanto dinheiro quiser, eles podem comprar todos os políticos que eles quiserem. O jogo está armado já, né? Exato, eles podem colocar esses políticos para aprovar leis que vão beneficiar outros projetos de poder que eles têm. Já não é mais riqueza a preocupação deles, a preocupação passa a ser poder, né? E aí vem uma coisa... Ô, Jonas, perdão, só para complementar o que você falou, é aquela frasezinha no final lá do 1984, do Orwell, né? Quando o Winston pergunta pro cara lá do partido, né? Pô, mas vocês estão na mesma miséria que a gente, na mesma situação. Se isso não é por dinheiro, por... Aí o cara fala, poder. Aí ele fala, mas poder pra quê? Ele fala, poder pra ter poder. Poder por poder. Poder por poder, né? E outra, esse sistema que eles conseguiram implementar, ele é tão inteligente que, assim, ele dá à pessoa que o controla a possibilidade de ter o que ele quer, assim, como se ele fosse um deus, na hora que ele quer. Exatamente. Então isso, assim, para ele, o importante é manter o quê? A integridade do sistema. Isso. Manter. E o que me parece, assim, complicado em termos políticos, né, de como combater essa coisa, é aquilo que o Nietzsche fala, né, que não podemos vencer aquilo que não podemos substituir. Né? É que, assim, para a gente conseguir sair dessa escravidão, né, desse mecanismo de escravidão, a gente precisaria pensar em alguma coisa mais inteligente ainda, né? Exato. Como é que eu ouço pouquíssimas coisas sobre isso. Ainda nessa linha, tem uma pergunta aqui no chat do Eduardo Esteves da Costa. Eu acho que é pai do Eduardo, né, Eduardo? Essa, pai. Ele diz aqui, este jogo está rolando, né, esse jogo financeiro. Como impedir ou minimizar isto? Qual a opção como contraponto? A pergunta de $1 quatrilhão. Eu acho que, como acabaram de levantar aqui, o ponto, né, você só pode resolver o problema se você substituir, né? Como que nós vamos substituir um modelo tão megalítico, né, tão gigantesco, que se entranhou em todas as áreas da sociedade, se ainda é uma minoria da população que está começando a tomar
consciência da existência disso, né? Então não adianta, nós não temos força para lutar contra isso no momento, a não ser, claro, se vier ajuda divina, né? Deus tudo pode, mas assim, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Então, eu ainda acho que nós estamos no começo de um processo de despertar, né? Por isso que eu disse aqui no começo desse papo, que eu acho que esse é o assunto mais importante da nossa geração, no momento. Nós precisamos fazer com que cada vez mais pessoas entendam como é que esse esquema funciona, para que um dia a gente atinja uma massa crítica de pessoas que possa ter a força para tentar contestar isso, né? Acho que nós ainda estamos longe disso, mas não podemos desistir, né? Temos que continuar. Eu diria que nós estamos naquele processo, naquela fase de descrição, né? Exatamente. Exato. Onde a gente descrever a coisa no máximo de detalhes que a gente puder, né? Exato. E ainda não completamos essa fase, ainda estamos decifrando, né, o monstro para tentar descrevê-lo. Agora você vê, o Eduardo tinha falado do Nixon, né, da Janela do Ouro, e do Woodrow Wilson. O Woodrow Wilson, ele teve um papel muito importante no globalismo, que é o seguinte: ele era o presidente em 1913, quando os Rothschild conseguiram, por fim, depois da terceira tentativa, tomar o Banco Central americano para suas mãos, né? Houve 2 bancos centrais americanos primeiro, os 2 foram fechados porque os patriotas, os pais fundadores, tal, tinham percepção desse problema, né? E caçaram a autorização desses bancos 2 vezes, e na terceira vez, em 1913, vários funcionários, digamos assim, agentes dos Rothschild, entre eles JP Morgan, né, os Warburg e tal, conseguiram, numa noite meio obscura, 23 de dezembro de 1913, aprovar o Federal Reserve Act, que criou o Banco Central americano privado novamente, né, que tirou de novo do governo americano o monopólio da emissão da moeda. O Federal Reserve, hoje, é o Banco Central principal do mundo, né, o emissor do dólar, da moeda global. E o presidente, na época, era o Woodrow Wilson, né? Ele facilitou esse processo. E o Woodrow Wilson, agora eu quero ver se eu consigo ter tempo para engrenar numa outra linha aí que é interessante. O Woodrow Wilson foi o cara que propôs a criação da Liga das Nações, que era o embrião da ONU. Era a primeira ideia de criação de um congresso global de nações que ia por fim a todos os conflitos e tal, mas que, na verdade, já era o embrião do governo global. Mas os Estados Unidos nem entrou, né? Oi? Incentivou, criou tudo, mas não entraram mesmo os Estados Unidos na Liga das Nações, né? Pois é, não conseguiu obter sucesso na primeira tentativa. Né? Mas, depois da Segunda Guerra Mundial, eles conseguiram criar a ONU. Né? E a ONU está aí até hoje. É o embrião do governo global. Tenho certeza que todos vocês aqui têm plena noção de como a ONU age a serviço dessa cabal, né, digamos assim. Deixa eu só fazer uma pergunta. Vamos lá. Como o Eric comentou e você está comentando sobre, nós estamos no tempo de descrição do problema, a gente teria que buscar quais foram as correntes filosóficas, por assim dizer, quem foram as pessoas por trás, as mentes por trás, né, desse movimento todo, para poder identificar o caminho como se chegou até hoje. Não sei se eu fiz me entender. Sim. Agora, olha, faz sentido, mas é extremamente complicado, né? Porque existem muito poucos registros literários, né, ou documentos de todo esse movimento. Né? Esse pessoal fez tudo isso de uma forma muito, muito bem disfarçada, né? A própria existência de um grupo chamado Illuminati, lá dos Illuminati da Baviera, só veio ao conhecimento público porque um mensageiro que estava carregando algumas mensagens morreu por conta de um raio que caiu na cabeça dele. Talvez interferência
Sobre as influências filosóficas, né, que assim puderam assim, sobre as ideias que influenciaram esses caras, eu li algumas coisas interessantes no livro do Carroll Quigley, o Tragedy and Hope, onde ele fala do professor John Ruskin de Oxford, né, que era um dos grandes pensadores assim da ideia do imperialismo britânico, né. Uhum. Quando você pega e assim, o John Ruskin, ele foi professor do Cecil Rhodes, por exemplo, que era um grande imperialista britânico, e do Arnold Toynbee, né? E esses caras, assim, que assim, também começaram, né? Que estão ali no coração do esquema globalista. E na base, né? A ideia deles é que, assim, que a Inglaterra, ela representa o suprassumo da evolução humana e que todas as civilizações devem ser semelhantes à Inglaterra. Então, assim, no começo, né, quando a gente pega, por exemplo, a Guerra dos Boers, ali na África do Sul, tudo isso estava sendo motivado pelas ideias do Cecil Rhodes, que ele pegou do John Ruskin, que era um professor que, assim, tinha muito poder de influência pessoal sobre os alunos dele, né? Era uma espécie de Olavo ali do começo do século XIX, que tinha essa ideia de levar o Império Britânico para o mundo inteiro, né? Uhum. Só que, assim, o Cecil Rhodes, né, o que o Carroll Quigley dizia é que, assim, a diferença dele com relação aos outros amigos é que, para ele, os fins justificam os meios, né? Porque era um sujeito, assim, que não tinha nenhum escrúpulo na implementação dos planos dele, né? Então, a parte talvez meio diabólica da coisa tenha vindo daí. Eu acho que é uma das linhas de influência, não a única, mas eu acho que as coisas podem ser tratadas aí. O Arnold Toynbee, o Herbert George Wells, o John Ruskin, esses caras aí representam uma das linhas de influência, eu acho, no pensamento globalista. Perfeito. Eu só não sei ainda até que ponto esses caras são a origem desse pensamento ou se eles já são ferramentas também, percebe? Sim. Porque o processo começou muito antes, né? O processo começa como um projeto familiar no século XVII, XVIII, e vai ganhando estrutura, né? E vão surgindo, então, os pensadores, disseminando isso, e a coisa vira uma rede hiper complexa, né? Sim. Hoje isso é interessante. Isso é um tema interessante de estudos, né? Porque o Carroll Quigley, ele até fala, assim, como ele conheceu essas pessoas, ele assim, no livro ele dá nome mesmo dos círculos, né? Porque existe o tal do Inner Circle, né? Que eles chamam de Round Table, que assim, onde você tem 2 ou 3 pessoas, e aí ele fala do Outer Circle, e dentro do Outer Circle você tinha o Lord Rothschild, que controlava o Banco da Inglaterra, né? Uhum. Mas, assim, é difícil a gente saber em qual medida, né, um tá usando o outro, né? Assim, porque a história, por exemplo, a emergência da família Rothschild enquanto uma potência econômica, ela ocorre, eu acho que, assim, na época de Napoleão já, né? A gente tá falando. Sim, um pouco antes, Então, de fato, é um problema muito complexo. Bastante. Eu acho que isso está muito ligado também a uma coisa que o Olavo ensina bem, que é o que começa a acontecer a partir da Idade Média, a partir do século XII, XIII, quando a filosofia cristã atinge o auge, né? Quando a Europa cristã atinge o auge, e a gente tem, então, São Tomás de Aquino, com a Suma Teológica e tudo aquilo, e a partir dali, a universidade começa a ser tomada pelas famílias reais e não mais, né, pela igreja, e começa a se transformar numa ferramenta também de poder e não realmente de instrução, né? E aí a gente tem toda aquela coisa que vai culminar no surgimento do iluminismo, né? Como os caras que vêm acabar com a mistificação da Idade das Trevas, com o poder tenebroso da igreja, e vão esclarecer a mente humana através da ciência tal, quando na verdade são os neopagãos, né? São os bruxos, os esotéricos, né? Que trazem de novo toda esse paganismo travestido de ciência moderna, né? E, pô, nós estamos falando aí de século XIII, XIV. Sim. Sim, Jonas, por favor. Você encontrar uma origem aí, né? Vou só interrompê-lo um pouquinho. O Felipe mandou uma mensagem para mim, o Felipe Lessage, para falar aqui. Eu queria compartilhar com todos que estão acompanhando aqui a apresentação do Jonas.
sobre sobre o encontro europeu que acontece todos os anos e que nesse ano vai acontecer aqui em Giverny, do dia 7 ao dia 9 de agosto. Vocês já podem fazer a pré-inscrição. No vídeo do Jonas, eu vou deixar ali no YouTube o link por meio do qual você pode fazer a inscrição, tá? No vídeo que o pessoal tá vendo, para avisar, né, passar a mensagem aí, aqueles que quiserem vir aqui discutir com a gente vai ter o Gugu, nós vamos ter um concerto espiritual com o Felipe Scagliuzzi e com o Felipe Lesage, e vai ser maravilhoso. Enfim, era isso que eu ia falar. Eric, tem pessoas vindo do Brasil para o encontro? Sim, tem pessoas vindo então do Brasil. Não precisa morar aqui para... Não precisa morar na Europa, necessariamente. Quem quiser vir, é só se inscrever e falar na máquina. No ano passado teve gente que veio do Brasil, nesse ano tem a dona Cleide aqui que está com a gente, a mãe do Felipe que vai vir, então todos aqueles que quiserem vir aqui passar um momento bacana, não hesitem, né, a se inscrever. Isso aí. E se tudo der certo, o do ano que vem é aqui em Portugal. Olha. Oba! Queria só um pequeno comentário a respeito, então, o Jonas estava contextualizando o século XII, né, com a universidade. Quando começa, um parêntese, porque meu foco sempre é a história da educação, e quando começam as universidades é que começa a ser abandonada a ideia do conhecimento por ele mesmo, e sim visando um diploma. E é essa mentalidade que nos paralisa até hoje a realmente nos educarmos, né? Visar um diploma e não o ser humano e o conhecimento que é o que os distingue dos outros animais, na verdade, né? Então, a finalidade aí nessa época do conhecimento, ela muda, começa a mudar radicalmente com o início das universidades. Perfeito, perfeito. E isso já começa a levar a gente em uma outra direção que depois vai culminar, né, nisso que nós estamos vivendo hoje aí. Olha, eu tinha feito um resumo aqui de várias coisas que eu queria abordar, mas realmente vai ficar muito longo para abordar tudo isso. Então, para que a gente não torne isso muito maçante, se vocês me permitirem, eu vou pular para o momento atual, para que a gente possa tentar inserir aí o contexto que nós estamos vivendo nesse ano dentro dessa história toda, tá? E aí depois a gente pode, talvez, aproveitar o resto do tempo para bater um papo um pouco mais livre aí. Vamos lá, vamos ver se eu consigo fazer isso rapidinho. Entre os... no grupo, né, responsável pela criação do Federal Reserve está a família Warburg, uma família de banqueiros alemã, se não me engano, Paul Warburg e Max Warburg eram irmãos. E, curiosamente, o Paul Warburg ele foi o primeiro presidente do Federal Reserve, assim que eles conseguiram, né, tomar o Federal Reserve, criar e tomar o poder de emissão do dólar. No ano seguinte da criação do Federal Reserve, estoura a Primeira Guerra Mundial. Por causa daquela confusão lá entre a Alemanha, a França, a Alsácia, a Lorena, termina a guerra em 1918. Um representante do Ocidente senta-se à mesa com um representante da Alemanha para discutir o Tratado de Versalhes, as reparações de guerra. Tá? Quem são esses dois representantes? O representante do Ocidente é o Paul Warburg, tá? Funcionário dos Rothschild, ex-presidente do Federal Reserve, e quem está do outro lado da mesa negociando as condições pelo lado da Alemanha é Max Warburg, o irmão dele. Tá? Então são os dois irmãos que se sentam como se fossem oponentes para negociar o Tratado de Versalhes. Bom, todo mundo aqui que sabe que foi o Tratado de Versalhes que colocou um peso terrível sobre as costas do povo alemão e que acabou sendo a base, né, para a revolta alemã que levou à Segunda Guerra Mundial. Né? E a história toda de que o Hitler propunha como solução final o extermínio dos judeus é porque ele tinha plena consciência de que quem estava sufocando a Alemanha eram alguns banqueiros judeus. A parte aqui, porque isso aqui é muito perigoso, né?
Não é porque temos um grupo de banqueiros judeus coordenando isso que os judeus são responsáveis por uma grande conspiração global. Isso é um salto lógico estúpido, né? Tem um monte de amigos judeus aqui que não estão conspirando pela dominação do mundo, né? Mas eu não sei se você sabe, mas eu sou um agente do Mossad infiltrado aqui no grupo. Nossa, o pessoal não acredita na minha conversão até hoje, entendeu? Já me pediram cópia do certificado de batismo, tudo mais e tal. Mas, Jonas, desculpa a brincadeira para te interromper, mas é que uma coisa lógica que as pessoas têm de perceber é que não existe um agente histórico chamado judeus, né? Judeus não são um agente histórico. Exato. Né? Judeus sequer têm uma unidade dogmática. Né? Entre os próprios judeus, por exemplo, não há consenso. Entre todas as escolas de tradição judaica, não há consenso sobre quem é judeu e quem não é. Entendeu? Eu sei porque, assim, eu passei quase 15 anos dentro de uma comunidade judaica, onde eu via situações como para fazer matrícula, por exemplo, numa escola que só se admitia alunos judeus, quando trocava o diretor e o diretor era de uma outra linha de pensamento, criava-se uma confusão do caramba, porque para aquele determinado diretor, aquele menino ali, por exemplo, por conta desse fator, não é considerado judeu. E já para o outro diretor, o conceito é diferente, é mais amplo. Então, não existe esse agente histórico judeus, né? Exato. Não dá nem para definir como etnia, na verdade. É uma coisa... dá todo uma outra conversa aí de mais de 2 horas, só esse tema. Isso também, de novo, vamos agradecer o Olavo, né? Isso foi uma coisa que eu aprendi com ele também, a coisa dos agentes históricos, né? Do coletivo abstrato, né? Como é fácil a gente raciocinar por coletivos abstratos. Os brancos, né? Os negros, os católicos, os judeus. Não existem, né? Como agentes históricos, essas entidades, né? Nenhuma delas. E só aprender isso aí pode poupar muitos erros, né? Muitos erros. Obrigado pela parte muito importante aí, Brás. Eu tive um único aluno do meu curso que acabou pedindo a devolução e pulou fora quando eu estava explicando essa história e ele achou que eu era antissemita, né? Então eu faço muita questão de deixar bem claro que não tem nada a ver, né? A questão não é os judeus, né? Não existe essa coisa dos judeus. Mas o fato é que esses grandes banqueiros internacionais que se uniram nessa conspiração são judeus. Então, aí começa a criar essa confusão, né? De que existe um plot, existe aí uma conspiração judaica para dominar o mundo, tá? Não é aquilo no que eu acredito. Bom, ok. Para terminar... Existia, me deixaram de fora, entendeu? Aí por isso que eu virei católico. Vamos lá. Termina a segunda... Oi? Coronavírus. Vamos lá, me dá só mais 5 ou 10 minutos que eu acho que eu chego no ponto que eu quero chegar. Termina a Segunda Guerra Mundial, né? A Alemanha é derrotada novamente. E aí ela é fatiada em 2. Né? Um lado comunista, um lado capitalista, democrata. O Ocidente é todo democrata, livre mercado. Né? A Rússia, a União Soviética, o comunismo, né? A autocracia. Tal. Ou seja, eles dividem o mundo em 2 grandes polos, mais uma vez utilizando o dividir para conquistar, só que dessa vez num nível nunca antes visto, num nível praticamente global. E a Alemanha é o centro disso aí, dividida no meio, metade para cada lado. Né? Isso tem uma intenção muito clara, tá? Dialética hegeliana. Dialética hegeliana é o modo pelo qual eles chegam nos objetivos dele. Você cria a sua tese, cria uma antítese, bota as duas em conflito, manipula as duas e traz como solução a terceira via, que é a síntese, que é o objetivo deles desde o começo. Né? É assim que eles envolvem todos nós como idiotas úteis de cada um dos lados
para chegar naquela síntese que é o que eles queriam desde o começo. Então, eles criam essa Alemanha dividida porque, futuramente, eles querem chegar numa terceira via, que não é nem o capitalismo de livre mercado, que hoje eles estão tentando destruir nos Estados Unidos e no Ocidente, já estão quase conseguindo, né? Nem é o comunismo nos moldes soviéticos. Vocês já podem ver que a China já não é mais o mesmo modelo da União Soviética também, né? E num determinado momento, a Alemanha é liberada para se reunificar. Só que o que é que significa a reunificação da Alemanha? Ela significa que um povo, que é um único povo, é o povo alemão, vai ter que voltar a se misturar, sendo que metade viveu 28 anos dentro do comunismo e metade 28 anos dentro do capitalismo. E eles vão ter que encontrar um modo de viver ali juntos, sendo que nenhum vai se submeter 100% ao outro. Né? Eles vão ter que encontrar um mix aí, uma síntese. E é então que a Alemanha surge como a semente, o embrião dessa síntese que eles querem impor como um modelo global, né? Que é um mix entre capitalismo e comunismo, e a gente sabe qual é o nome disso, né? Quando é que poucas grandes empresas associadas ao rei governam e todos nós somos peões. Esse é o fascismo, né? O bom e velho fascismo. Exato, esse é o fascismo global que eles pretendem implementar, que é uma terceira via. Não, capitalismo não deu certo, comunismo não deu certo. Tem que ter mercado, sim, para os nossos amigos aqui, né? Mas tem que ter a fiscalização do governo, porque senão os liberais vão ferrar com tudo. Olha o que eles fizeram com os Estados Unidos e tal. E aí surge a União Europeia, né? A União Europeia, hoje, é claramente uma nova tentativa de formação de um império, né? Porque eles estão sempre fazendo rede, né? Proteção. Tem a ONU, sim, tem o projeto do governo global da ONU, mas caso isso aqui não colhe, né? Vamos criar o Império Europeu aqui com um modelo que pode se expandir também, né? Pode receber... Exatamente. Então eu vejo hoje a União Europeia como um modelo bem claro do fascismo, que é o modelo que eles querem empurrar para o mundo inteiro, né? E aí chegamos em 2020, tudo fraquejando, a própria União Europeia fraquejando, surge Trump, surge Orbán, surge Salvini, surge o Bolsonaro, ou seja, de repente a própria democracia não começa mais a funcionar do jeito que eles querem, eles começam a perder a chance de colocar no poder as pessoas que eles querem, e então eles percebem que o grande projeto está ameaçado. Então, portanto, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos deixar o nacionalismo, o populismo, o conservadorismo crescer? Não. Nós vamos partir como loucos para cima deles. E aí chegamos em 2020, né? De repente, do nada, surge um vírus que colapsa a economia global e não só, né, colapsa a estrutura psicológica do cidadão ocidental, que é obrigado a usar máscara, a ficar trancado em casa, a obedecer cegamente o governo e a ciência, ou o que eles chamam de ciência, né? Tudo já não é mais nem balão de ensaio, é a implementação, né, desse controle totalitário. E, nossa, junto com isso, a destruição da economia capitalista, né? A expansão da influência militar e econômica chinesa. Ou seja, pessoal, o que nós estamos vendo, na minha humilde opinião aqui, de quem não conseguiu entender direito todo esse esquema, mas pescou uma ou outra coisa aí ao longo desses 30 anos estudando, é que nós estamos vendo os globalistas vindo para cima com tudo, porque eles sabem que se eles permitirem uma reeleição do Trump, se eles permitirem que o governo Bolsonaro dê certo, se eles permitirem que os europeus dissidentes do modelo da União Europeia, Orbán, Polônia, Salvini, que pode voltar ao poder agora, no final do ano, tenham sucesso, isso vai atrasar muito e pode até colocar em risco o projeto de controle total que eles têm, né? E, para finalizar, assim, é por isso que eu gosto de repetir muito a frase do tal do quê, né? Não sei se vocês já viram alguma coisa aí do quê, que é uma outra teoria da conspiração que tem por aí, onde ele diz assim, nothing can stop what is coming, nada pode parar o que está vindo.
porque, na verdade, a gente não sabe o que está vindo, a gente não sabe se os globalistas vão vencer e nós vamos ter que entrar dentro de uma realidade totalmente surreal, ou se finalmente começa-se a enfrentar, né, um inimigo que agora nós conseguimos enxergar mais a cara dele. O fato é que essas duas forças estão em confronto deflagrado, ainda que a maioria da humanidade não perceba, né, esse confronto ele está deflagrado. Não existe mais como um deles falar assim, não, vamos esperar um pouco, vamos contornar aqui. Não. É um pega para capar agora. Agora é quem bater mais é que vai levar. E como nós temos uma parcela da população global levemente desperta a respeito disso, muito pouco ainda, mas você já vê que tem muita gente, né, falando contra todo esse modelo, não há possibilidade mais, na minha opinião, dos globalistas implementarem um totalitarismo global e todo mundo aceitar e ficar quieto. Vai haver resistência, vai haver centenas de milhões de pessoas que não vão se sujeitar a isso. Né? Acredito que nós aqui somos uma pequena representação, né, dessa população. E, por um outro lado, também não consigo ver que nós ainda tenhamos força para derrubar todo esse sistema gigantesco de poder que foi erguido ao longo de 400 anos contra nós. Né? Então é isso. Esse é 2020, isso é onde nós estamos. Eu sei que não deu para passar assim, tudo aquilo que eu gostaria, porque a gente deveria ficar aqui falando 20 horas a respeito, mas eu espero que eu tenha conseguido colocar aqui alguns elementos que mostrem, pelo menos para quem ainda não parou para pensar sobre isso, de que não é só uma grande teoria da conspiração, de que existem evidências históricas e lógicas que nos levam a perceber que nós estamos tratando aqui de algo real e não de uma loucura qualquer. Jonas, eu penso que... Não, pode falar, vai. Não, eu só ia dizer que assim, nós vamos... O Jonas com certeza vai ter que voltar aqui depois para nós pegarmos alguns tópicos, né, porque foram vários tópicos que foram sendo apresentados, vários... Né, ele fez aí uma linha cronológica bem legal dos acontecimentos para tentar, né, dar um contexto. Ele só colocou o esqueleto, ele deu um né? contexto para a gente histórico. Isso, mas ele vai ter que voltar depois para a gente ir pegando assim, os capítulos, digamos assim, e aprofundando, né? Cada capítulo desse se transformar num bate-papo novo. Agora, Jonas, não sei se você concorda comigo, mas eu acho que realmente esse esquema gigantesco deles, a gente não consegue derrubar. O que me parece um cenário muito plausível para um futuro talvez não tão distante assim, vão ser, digamos, pequenas ilhas de resistência, digamos assim, sabe? Os conservadores vão acabar se ilhando em pequenas, não sei, pequenas comunidades. Vai haver alguma mudança, talvez, aí no cenário geográfico, e vai existir aí uma espécie de pequenas ilhas. Não sei o que você acha disso. Se você me permite completar, eu acho assim, eu acho que o primeiro passo que nós temos que dar é individual, né? Cada indivíduo precisa dedicar o tempo necessário a tomar consciência do que nós estamos vivendo, né? De qual é a realidade que nós estamos inseridos, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, acho que o trabalho mais importante que a gente tem que fazer é nas famílias, nas nossas próprias famílias. Eu fiz um post uma vez no Facebook que é muito verdadeiro. Eu digo assim, gente, salvar a civilização ocidental, se eu conseguir salvar meus filhos do progressismo, eu estou feliz. Né? Porque é difícil. Eles vão para a escola, eles vão para uma escola católica e voltam aqui falando da Greta. Né? Então, assim, a gente tem um trabalho muito importante para fazer na base familiar. Por quê? Por que esses caras querem destruir a família? Porque a família é a grande resistência, ela é a célula de uma sociedade livre. Quando você acaba com a família e todo mundo vira indivíduo numerado, acabou, o totalitarismo está implementado. Então, antes dos bolsonaristas... Desculpa, Cleide, só para terminar. Antes dos bolsões de conservadorismo, a gente tem que salvar nossas famílias, né? Porque são essas famílias que
recuperadas poderão, num passo seguinte, se unir em bolsões de resistência, ainda que não sejam fisicamente organizados, mas, né, num mundo descentralizado, são essas famílias que serão as células que formarão os bolsões maiores e etc. E nós precisamos que os nossos filhos estejam aptos a preparar os nossos netos para isso. Porque eu acho que essa é uma batalha de décadas, na melhor das hipóteses, se não de séculos, tá? Sim. Então, era só essa complementação aí. Fala, Cleide. Então, justamente, esse assunto da família foi o que anos atrás essa dúvida, eu estava ainda, não estava ainda estudando com o Olavo, mas eu percebia, bem alienada, como eu estava ainda, né, sem saber que estava alienada, mas eu percebia, assim, em todo canto, um discurso contra a família, uma crítica contra a família. Quando eu comentei isso com o meu professor, ele me indicou um caminho para eu começar a estudar o que estava acontecendo. E esse fio a gente vai puxando, e no estudo, justamente, que eu vim fazendo, eu percebi o quê? Que, inclusive, Kingsley Davis fala na sociedade humana, né? A secundarização da sociedade. A sociedade, a instituição primária, que é a família, é onde o ser humano tem vínculos, tem história, tem memória, e ali ele é forte. E ele tem uma defesa. Exato. Então, todo esse poder puxa a secundarização para que exista, então, em vez de instituição primária, que é a família, onde o indivíduo é forte, onde ele existe, se secundarize, que é o que? A instituição secundária são empresas, são locais de trabalho, enfim, tudo que não é a família. Aí, nessa situação, o ser humano, ele tá atomizado, ele está só, e é muito fácil fazer o que já está acontecendo, nessa provisória ou não. Quanto à questão de ser provisória, eu tenho muita dúvida dessa situação que está colocada, e, no mínimo, é um grande ensaio para dessensibilizar as pessoas quanto aos seus costumes, né, e os vínculos todos sociais, mas habituá-las a ser só. Então, na verdade, essa secundarização é uma coisa evidente e que eu acho que é um tema muito importante, porque isso pode ser visto tanto por quem está estudando, quanto por quem não está, mas só que precisa ser alertado e ficar um pouco atento à sua própria vida e de modo a não abrir mão das coisas, né, essenciais, porque esse abrir mão da sua própria identidade com uma máscara é simbólico de toda essa abolição do ser humano. Exato. Que é, no frigir dos ovos, o que está sendo colocado. Exato. A abolição da família, ela vai de encontro à abolição da monarquia, né? Você percebe? Porque a monarquia, o que é? É uma família no passado dentro da família. E quando quando o poder passa de uma geração para outra, passa junto todo um legado de conhecimento, um legado comportamental, né? O novo governante, ele é preparado para aquilo. Olha, o seu tetravô passou por tal coisa, agir dessa forma, você tem que entender isso, você tem que entender aquilo. A família, num grau menor, ela é a mesma coisa, né? A gente recebe da família um legado histórico e cultural também dos nossos ancestrais, ou pelo menos deveria, né? E quebrando isso, você atomiza o ser humano. Você deixa o cidadão sem essa referência, então é muito mais fácil que esse cidadão se veja tentado a buscar referências em grupos identitários, né? Ou Black Lives Matter, ou feminismo, ou ambientalismo, ou qualquer ismo para chamar de seu, né? Esse é um objetivo fundamental da mentalidade revolucionária, acabar com a família. Eu acho que é aí que é a nossa primeira linha de resistência.